No século IV a.C., um jovem monarca vindo da modesta Macedônia iniciou, aos 22 anos de idade, uma das maiores campanhas militares da antiguidade. Em apenas uma década, esse rei, que ficaria eternizado como Alexandre o Grande, destruiu e conquistou o império mais vasto que o mundo havia testemunhado até então. Seus domínios se espalharam por 3 continentes, alcançando desde a Grécia e a Albânia, no ocidente, passando pelo Egito, ao sul, e chegando até os confins da Índia, no extremo leste. A magnitude dessa jornada parece quase inimaginável, ainda hoje, com o Irã reabrindo suas fronteiras e atraindo cada vez mais visitantes, inclusive com o retorno de grandes companhias aéreas europeias. Nunca foi tão oportuno refazer os passos dessa epopeia histórica e visualizar de perto a grandiosidade do império deixado por Alexandre. A saga desse conquistador fascina estudiosos, escritores e curiosos há séculos. Sua lenda atravessou fronteiras e aparece em obras literárias de mais de 80 nações, da Malásia ao Cazaquistão, da Grã-Bretanha ao Oriente Médio. Sua imagem é multifacetada. Ora exaltado como um gênio militar, estrategista visionário e líder carismático, ora descrito como um tirano paranoico, impiedoso e movido por uma sede insaciável de poder. O que surpreende muitos, no entanto, é a brevidade de sua existência. Após 10 anos de batalhas ininterruptas, Alexandre faleceu inesperadamente na Babilônia, menos cidade escolhida para ser a futura capital de seu império, menos aos 32 anos. Sua morte abrupta provocou a fragmentação imediata de seu domínio. Mesmo assim, a propagação da cultura helenística por regiões orientais se tornou um legado duradouro. Mais de 70 cidades batizadas de Alexandria surgiram, da famosa metrópole egípcia às margens do Nilo, até Alexandria e Chati, a mais distante, no atual Tajiquistão, e Alexandria no Indo, no território que hoje pertence ao Paquistão. Entre os locais marcantes dessa jornada está um povoado remoto, no deserto, a apenas 50 quilômetros da fronteira líbia. Um oásis misterioso habitado por berberes, com cultura e idioma próprios do Siwi. Ali repousam as ruínas de um antigo oráculo, empoleirado em um afloramento rochoso, cercado por palmeiras, onde Alexandre teria buscado respostas divinas sobre seu destino. Outro símbolo grandioso da campanha foi Persépolis, menos centro artístico e político do Império Persa, onde reis recebiam tributos de povos diversos. Essa capital, adornada por séculos com riquezas e tesouros, incluindo aqueles saqueados de Atenas por Xerxes, foi incendiada em 331 a. Código pelas tropas macedônias. A causa do incêndio permanece controversa, enquanto Arriano alega que foi uma retaliação estratégica pelas invasões persas à Grécia. Plutarco aponta para uma noite descontrolada de embriaguez e bravatas. O certo é que o palácio foi completamente destruído. Durante séculos, Persépolis ficou soterrada sob areia, até ser redescoberta e escavada nos anos 1930. Hoje, é possível visitar suas colunas imponentes e escadarias preservadas, em uma viagem a partir da encantadora cidade de Shiraz, menos local de poetas, jardins floridos e arte islâmica. Entre os pontos imperdíveis estão o túmulo do poeta Hafez, reverenciado pelos iranianos, e o santuário de Said Miramad, mártir xiita morto no século IX. Alexandre também visitou Pasárgada, primeira capital persa e lar do túmulo de Ciro, o grande fundador do Império Aquemênida. Disse que Alexandre prestou ali suas homenagens ao Rei dos Reis, anterior a ele. O túmulo, simples e solitário, no meio da planície de Morgabe, ainda hoje pode ser visitado, e mantém seu charme, exatamente por sua austeridade e isolamento. O avanço do exército levou-os a Aspardana, menos hoje, a moderna Esfahan, com suas mesquitas azul turquesa, ruas arborizadas e mercados históricos. Isfahan é considerada uma das cidades mais belas do Irã. Seu bazar tradicional, com abóbadas centenárias, revela a grandiosidade da arquitetura islâmica e guarda traços das antigas caravanas que passavam pela Rota da Seda. Seguindo a trilha da campanha, Alexandre alcançou Ecbátana, última capital do Império Persa. Originalmente Mediana, foi conquistada por Ciro e se tornou residência de verão da corte real. Ali, Alexandre encerrou sua guerra com a Pérsia, dispensando os aliados gregos. Mais tarde, em sua jornada de retorno da Índia, foi também em Ecbátana que Heféstion, menos seu companheiro mais íntimo, faleceu. Alexandre
Profundamente abalado, começou a planejar monumentos grandiosos em sua memória, mas morreria poucos meses depois. Atualmente, a cidade de Hamadan ocupa o local da antiga Ecbátana. Um leão de pedra, esculpido como monumento funerário, ainda pode ser visto, lembrando a antiga Porta do Leão construída por Alexandre em homenagem ao amigo perdido. Após consolidar seu domínio nas capitais, Alexandre partiu para o leste, perseguindo o derrotado Dario até os confins do Irã e do Afeganistão. Em seguida, avançou rumo ao norte da Ásia Central, onde reprimiu focos de resistência leais aos antigos persas. Foi em Maracanda-Menos, hoje Samarcanda, no Uzbequistão, que ele se instalou por 2 anos, usando a cidade como base militar. Ali, num episódio sombrio de sua trajetória, matou Cleito, um de seus generais veteranos, durante uma briga regada a álcool. Esse ato revelou o lado paranoico e autoritário que crescia dentro do rei, cada vez mais desconfiado de seus próprios comandantes. Samarcanda, por sua vez, floresceu como um dos grandes centros culturais da Rota da Seda. A presença de Alexandre foi apenas um capítulo de sua história multicultural. A cidade abriga hoje o espetacular mausoléu de Tamerlão Taimur, exemplo sublime da arquitetura islâmica do século XV, que inspiraria as construções mogóis na Índia, culminando com o esplendoroso Taj Mahal. Assim se desenrola a trilha de um império que durou pouco, mas moldou séculos de história, cultura e identidade em regiões diversas. Alexandre morreu jovem, mas seu nome e as cidades que carregam sua marca menos ecoam até hoje pelos desertos, palácios e ruínas que um dia fizeram parte de seu sonho de conquista global. O ouro líquido do Nilo, o papel surpreendente do mel no Egito Antigo. A relação entre seres humanos e abelhas remonta a milênios menos mais, precisamente há cerca de 9.000 anos atrás. E, entre todas as civilizações que veneraram esse líquido dourado e viscoso que chamamos de mel, nenhuma o fez com tanto fervor e reverência quanto os antigos egípcios. Para eles, o mel não era apenas um alimento, mas uma dádiva divina. Adoçava refeições, curava feridas, servia como oferenda sagrada e até ajudava a conservar os mortos para a eternidade. Segundo a mitologia egípcia, as abelhas nasceram das lágrimas do deus Sol Ra e por isso carregavam consigo um significado espiritual profundo. Acreditava-se que, após a morte, algumas almas podiam assumir a forma de abelhas, e seu zumbido era interpretado como o sussurro das almas do além. Com essa aura mística, abelhas e mel foram incorporados aos rituais mais íntimos da cultura egípcia, menos inclusive aos túmulos dos faraós. O mel era tão valioso que potes do ouro líquido eram selados e depositados nas câmaras funerárias da realeza, acompanhando os reis em sua jornada para o outro mundo. No túmulo do jovem faraó, Tutankhamon, descoberto em 1922, arqueólogos encontraram vasos de mel perfeitamente preservados, menos ainda comestíveis, mesmo após mais de 3 milênios. Mas o que faz o mel resistir ao tempo, mantendo-se intacto por milhares de anos? A resposta está na própria química da substância. Baixa umidade. O mel é extremamente seco. Sem umidade, bactérias e fungos não conseguem se proliferar, o que inibe a decomposição. Alto nível de acidez. Com um pH médio em torno de 3,5. O mel cria um ambiente hostil à maioria dos micro-organismos. Ação enzimática das abelhas. As enzimas presentes nos estômagos das abelhas transformam o néctar em peróxido de hidrogênio, uma substância antibacteriana natural. Essas propriedades não apenas garantem a longa vida útil do mel, como também explicam por que ele era tão valorizado na medicina egípcia. Os antigos já usavam o mel como curativo para feridas, queimaduras e até como colírio. Hoje, a ciência moderna reconhece essas propriedades antibacterianas, tornando o mel um dos remédios naturais mais antigos e ainda em uso. Muito além da culinária. O mel como ferramenta médica e espiritual. Os egípcios sabiam que o mel ia muito além do sabor adocicado. No campo da medicina, documentos antigos revelam usos incomuns e surpreendentemente eficazes. Um exemplo é o papiro Kahun, datado de cerca de 1850 A, código que traz receitas ginecológicas detalhadas. Em uma dessas fórmulas, recomenda-se aplicar mel misturado com natrão, uma substância salgada usada no processo de mumificação como método contraceptivo. Embora o texto esteja incompleto, estudiosos acreditam que essa combinação era altamente eficaz. O mel, com sua viscosidade
e propriedades químicas. Aliado ao natrão menos capaz de desidratar e destruir células, formava um potente espermicida natural. O médico e pesquisador Richard Langevin observou que o simples contato entre o esperma e essa mistura era suficiente para neutralizar sua capacidade de fertilização. Outra receita, registrada no papiro de Ebers, por volta de 1550 a.C., oferece uma fórmula alternativa, uma mistura de goma de acácia que produz ácido lático, caroços de tâmara ricos em estrogênio e mel. Tudo isso era introduzido na vagina com o objetivo de inibir a ovulação e impedir a concepção. Em outras palavras, os egípcios antigos já utilizavam uma forma rudimentar, porém funcional, de controle de natalidade, baseado em princípios que a medicina moderna ainda reconhece. Doce para os vivos, amargo para os mortos. Mas o mel não era apenas útil para os vivos, ele também servia como arma contra o mundo invisível. Textos mágicos, como o Papiro Berlim 3027, descrevem feitiços destinados a proteger bebês recém-nascidos contra espíritos malignos. Em Um Encantamento, o mel é descrito como doce para os vivos, mas amargo para os mortos, sendo usado em rituais de proteção ao lado de alho, plantas mágicas e até partes de peixes sagrados. Esses feitiços demonstram como o mel estava presente em todas as esferas da vida egípcia, desde a cozinha até o além-túmulo. Ele era símbolo de doçura, mas também de poder, purificação e proteção espiritual. Uma herança milenar ainda viva a trajetória do mel no Egito Antigo é um testemunho de como esse produto natural encantou e ainda encanta menos a humanidade, seja como alimento, remédio, oferenda religiosa ou ferramenta mágica. O mel sempre ocupou um lugar especial na história. Hoje, com o avanço da apicultura e do conhecimento científico, compreendemos melhor como as abelhas transformam o néctar das flores nesse alimento quase eterno. Ainda assim, continuamos fascinados por sua origem mística e seu papel essencial em tantas culturas antigas. O zumbido das abelhas, antes interpretado como sussurros de espíritos, agora nos lembra de uma conexão ancestral com a natureza menos uma herança doce que ainda perdura em cada gota de mel cru e puro que chega até nós. Devido à sua baixa atividade de água, que varia entre 0,56 Irerokujuni, o mel cria um ambiente desfavorável ao desenvolvimento de bactérias. Seu elevado teor de açúcares promove um processo osmótico que puxa os líquidos das feridas, desidratando as bactérias e, consequentemente, levando à sua eliminação. 23. Outro fator importante é a acidez natural do mel, com pH oscilando entre 3,2 e 4,5, o que contribui significativamente para inibir o crescimento microbiano, já que a maioria dos micro-organismos prolifera em faixas de pH neutras, geralmente entre 7,2 e Nanaion. Além de sua ação antimicrobiana, o mel apresenta uma série de outras propriedades benéficas. Estudos demonstraram que ele ajuda a reduzir processos inflamatórios, minimiza a necessidade de remoção cirúrgica de tecidos, elimina odores desagradáveis e acelera tanto a regeneração tecidual quanto a cicatrização de feridas. Na prática clínica, destacam-se principalmente dois tipos de mel terapêutico: o mel de manuka e o medihoney. O primeiro é um mel monofloral derivado da planta Leptospermum scoparium, típica da Nova Zelândia e da Austrália, cuja eficácia antibacteriana não depende da presença de peróxido de hidrogênio. Já o medihoney é uma formulação padronizada, composta por diferentes méis da mesma região, especialmente do gênero Leptospermum manuka, e apresenta atividade antibacteriana equivalente a uma concentração de ácido fenólico de no mínimo, sendo considerado atualmente o mais potente mel medicinal disponível. Além desses, méis multiflorais também são empregados com sucesso em contextos terapêuticos. O uso do mel, prática milenar na medicina tradicional, tem ganhado espaço novamente na medicina moderna. Apesar de seu amplo uso, especialmente no manejo de queimaduras e úlceras crônicas de difícil cicatrização, ainda há lacunas sobre a real robustez das evidências científicas que sustentam seu uso clínico. Este trabalho busca revisar de forma sistemática a literatura existente sobre o uso do mel no tratamento contemporâneo de feridas, avaliando as indicações clínicas, os tipos de lesões onde ele tem sido empregado, e realizando uma análise crítica dos resultados observados em relação aos seus benefícios terapêuticos.